Muito boa noite, meus caríssimos e minhas caríssimas alunos e alunas do curso de Direito da UFRN, quinto período, turma matriculada na disciplina Direito Penal 3. Estamos aqui reunidos para mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando que esta aula está sendo transmitida através de uma transmissão ao vivo, de uma live pelo Facebook, permitindo aos alunos que não possam se fazer presentes acompanhar a nossa singela exposição, a nossa modesta exposição acerca dos crimes contra o patrimônio. Na aula passada, nós estudamos o delito relativo ao crime de furto, fato típico previsto no artigo 155 do Código Penal, bem como o crime preconizado, o crime disposto pela nossa norma penal incriminadora, no artigo 156 do Código, o crime de furto, furto de coisa comum, certo? Vou pedir a vocês que mantenham-se em estado de concentração, eu estou com a garganta um pouco irritada, para que todo mundo possa acompanhar com exatidão nossa aula de hoje. Nós vamos começar discorrendo acerca do crime de roubo. O crime de roubo, ele guarda certa similitude com o crime de furto, no sentido de que ambos possuem como verbo nuclear da conduta, verbo principal, no núcleo da conduta, o verbo subtrair, certo? E ambos voltam-se primordialmente à proteção ao direito ao patrimônio. Ambos são os penais que vislumbram a proteção ao direito ao patrimônio, certo? Entretanto, no roubo, pessoal, há a presença da violência como elementar do tipo, a violência própria ou imprópria, certo? Além da grave ameaça contra a pessoa. Figuras elementares, circunstâncias elementares inexistentes no crime de furto. Daí, parte da doutrina pontuar que o delito, à vontade, Luana, pontuar que o delito de roubo, ele é composto da estrutura do crime de furto, ou seja, a subtração, certo? Característica essencial do crime de furto, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência, seja ela própria ou imprópria, em detrimento da pessoa humana. Assim, o roubo seria uma forma, digamos, uma forma mais lesiva, uma forma socialmente mais reprovável, certo? Do crime de furto. O roubo poderia ser visualizado como um furto acrescido de alguns elementos, de algumas elementares que tornariam a conduta mais grave, certo? O que é que diz o artigo 157 do Código Penal a respeito do crime de roubo? Artigo 157. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa, certo? Vamos aqui analisar esse tipo penal. Primeiro, qual é o objeto jurídico protegido aqui? Evidentemente que o patrimônio, né? Ainda que secundariamente, certo? Nós tenhamos, além do patrimônio, daí nós falarmos que nós estamos aqui diante desse crime de roubo, diante de um crime que lesiona mais de um objeto jurídico, certo? Existe uma pluralidade de objetos jurídicos violados neste crime de roubo. Porque nós temos, por um lado, de forma primordial, de forma essencial, o patrimônio. Mas nós temos, secundariamente, além do patrimônio, a questão da liberdade individual e da integridade física do indivíduo, certo? Que vem a ser lesadas pela conduta do artigo 157. Tratando-se este delito, portanto, de um crime complexo, um crime que ofende mais de um objeto jurídico, certo? No tocante ao objeto material deste crime, no que diz respeito ao objeto material deste delito, nós podemos vislumbrar
como objetos materiais do crime, tanto a coisa alheia móvel, que é subtrair mediante violência ou grave ameaça ou a violência imprópria, né, da parte final do artigo 157, né, a violência pode ser própria ou imprópria. Né. Além disso, nós temos também, além da coisa alheia móvel, do objeto que venha figurar como objeto material deste crime, nós temos também a pessoa sobre a qual recai a violência ou grave ameaça, tendo em vista a natureza complexa deste delito, certo? A doutrina e a jurisprudência têm caminhado no sentido de admitir a aplicação do princípio da insignificância no crime de roubo, certo? Entendendo ser inadmissível a aplicação do princípio da insignificância. Diferente do que acontece no crime de furto, não há roubo de bagatela. Por que não há roubo de bagatela? Porque o roubo, ele ofende não apenas o patrimônio, mas também a integridade física, a incolumidade física e a liberdade individual da vítima, que vem a ser vítima da ameaça ou da violência, seja ela própria, certo? Nesse sentido, é inadmissível a figura do roubo de bagatela. Né? O roubo é roubo, nada obstante a responsiva tratar-se de algo de diminuta significância econômica, tendo em vista que não é apenas o patrimônio da vítima que é ofendido, mas sim também a sua integridade física ou a sua liberdade individual, certo? Existe uma discussão doutrinária acerca da possibilidade da existência de crime impossível por absoluta propriedade do objeto, quando, por exemplo, a vítima for ameaçada por alguém que deseja subtrair-lhe uma determinada importância, dinheiro, e depois se descobre que ela nada traz consigo, ela nada traz de valor na sua carteira, na sua bolsa, certo? Incorrendo, portanto, pelo menos a princípio, em crime impossível a prática da conduta do crime de roubo nessa situação, certo? Parte da doutrina, certo? Entre os quais perfilam-se Rogério Grego, Damar Jesus, Fernando Pérez, Clemazon, eles entendem que há, nessa situação, uma verdadeira hipótese de crime impossível no tocante ao delito de roubo, devendo a gente responder, certo? Pelos outros delitos que subsidiariamente funcionariam como elementares do roubo, certo? Ou seja, pela violência física ou pela grave ameaça, pela violência física ou pela violência imprópria, certo? Ele não responderia pelo crime de roubo, haja vista a ausência de condições para a subtração, tendo em vista que a vítima nada teria. Deveria responder por lesão corporal, certo? Por ameaça, mas jamais por crime de roubo. Há uma parcela da doutrina que não concorda com isso, certo? A parcela da doutrina que entende, uma parcela da doutrina que entende pela presença, sim, das elementares consistentes no crime de roubo, ainda que a vítima não tenha dinheiro, qualquer outro pertence que possa reverter-se como proveito do crime, certo? No que tange ao sujeito ativo, nós estamos diante de um crime comum. Qualquer pessoa, excetuando-se, obviamente, o próprio proprietário da coisa alheia móvel, certo? Ou possuidor do bem que com ele se encontra, poderá vir a ser autor do crime de roubo, certo? Aqui cabe uma consideração interessante no que diz respeito à comparação entre este tipo penal do artigo 157 e o crime de furto de coisa comum, lá do artigo 156, certo? No tocante ao crime de roubo, não existe a figura típica prevista pelo legislador penal
direcionada ao roubo de coisa comum, certo? Nessa situação, caso a gente venha subtrair mediante violência própria ou imprópria ou grave ameaça, certo? Aquela coisa cuja propriedade ele compartilha com o outro, ele deverá responder. Normalmente, esse é o entendimento da jurisprudência pátria do crime de roubo, certo? Ou seja, nessa situação, o coproprietário de coisa comum, é parcialista, gente. O coproprietário, por favor, alguém assina, alguém coloque a data, por gentileza, de hoje, pessoal. Como? Colocou? Obrigado, Ana. O coproprietário de uma coisa comum que eventualmente pratica o delito de roubo, ele responderia pelo crime de roubo. Agora, na monta da fração que não lhe pertenceria, certo? Ou seja, o indivíduo que incorre nessa situação responderá perfeitamente como sujeito ativo desse crime de roubo. O tocante é o sujeito passivo do crime. O sujeito passivo do crime será, evidentemente, a pessoa que figurar como proprietária ou possuidora do proprietário. Olá, meninas, boa noite. Como proprietária ou possuidora da res furtiva, certo? Podendo ser também o mero detentor da coisa, certo? Considerando que não se exige a necessidade da propriedade do bem por parte da vítima do crime, certo? Evidentemente, exclui-se como sujeito passivo do crime o próprio proprietário ou possuidor do bem. Né? Que ele não poderá figurar como autor de uma coisa que lhe pertence. Gente, outras considerações importantes a respeito desse crime de roubo, certo? Este crime que, como eu disse a vocês, guarda grande similitude com o crime de furto, sendo caracterizado pela doutrina como um furto ao qual se agregam certas elementares, certos elementos, certas circunstâncias que tornam o crime mais grave, certo? E, portanto, suscetível de um apenamento mais rigoroso, né? Tendo em vista que a pena para o delito de roubo vai 4 a 10 anos de reclusão, certo? O delito de roubo, diferentemente do crime de furto, que há apenas a violação de um único objeto jurídico, certo? Neste delito de roubo existe a violação, além da propriedade, da liberdade individual ou da integridade física da vítima, certo? No tocante ao crime de roubo, há uma discussão na jurisprudência no tocante à prática do delito se dá mediante a utilização de arma de brinquedo, de simulacro, certo? O entendimento jurisprudencial atual é de que o crime de roubo praticado nessas circunstâncias é sim crime de roubo, certo? Nada obstante, a arma utilizada não ter potencial lesivo, certo? A jurisprudência, entretanto, só pesa no sentido de não haver a presença de uma figura majorante do delito, certo? Que vem a ser o emprego hoje em dia, de arma de fogo, inclusive. Porque, com recente modificação legislativa neste penal, nós temos, gente, a necessidade de haver a arma de fogo, ou seja, a arma branca, ela não caracteriza mais o roubo praticado com arma branca, com punhal, faca, adaga, certo? Uma arma que não seja arma de fogo, não se trata mais do crime de roubo majorado, certo? O legislador penal entendeu, certo? Em recentíssima modificação, agora de abril, maio desse ano, certo? Pela presença
dessa circunstância majorante somente quando o indivíduo estiver municiado de arma de fogo, certo? Agora, é interessante que, pelo mesmo diploma legal que alterou, faz essa exigência que a arma fosse de fogo, certo? Permitiu o endurecimento da sanção penal no crime de furto se ele for praticado mediante o uso de explosivos, como a gente viu na aula passada, né? É interessante, parece que o legislador penal brasileiro se preocupa muito mais com o patrimônio das instituições financeiras do que com a integridade física das pessoas, porque uma arma branca, ela pode matar do mesmo jeito que uma arma de fogo, né? Mas o legislador penal entendeu pela necessidade da presença de arma de fogo para a ocorrência da circunstância majorante, outrora direcionada tanto a armas brancas quanto a armas de fogo. Certo, gente? É interessante a gente ver que, pronto, foi 13.654 de maio de 2018. Tá? Aqui nós temos a circunstância majorante, certo? Prevista aqui no inciso 6º, certo? Inciso 6º, parágrafo 2º do artigo 157, certo? E no inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 157. Há uma causa de aumento de pena, causa especial de aumento de pena, aumentando a pena em 2/3 se a violência ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Certo? Agora, o legislador restou silente no tocante ao emprego de arma branca. Por um lado, majorou a sanção penal, mas por outro, retirou a questão, majorou com a presença dessa causa aumento de pena, tirou a possibilidade da inclusão da arma branca como elemento de majoração da sanção penal pelo delito de roubo. Certo? Outro aspecto fundamental que nós não poderíamos deixar de tratar no tocante ao crime de roubo, que no tocante ao tipo objetivo, aos elementos objetivos do tipo, nós temos, no que diz respeito à conduta nuclear do tipo, não apenas o subtrair, certo? O subtrair, no verbo subtrair, é idêntico ao crime de furto, certo? Mas também há a necessidade da presença da violência própria ou imprópria ou da grave ameaça. Além do que, gente, semelhantemente ao que acontece com o crime de furto, exige-se que a coisa seja alheia e móvel. Todas aquelas elementares contidas no crime de furto, elas encontram-se presentes no crime de roubo. Sendo que aqui há o emprego da grave ameaça através da forma chamada vis compulsiva, certo? Em que o agressor ameaça a paz de espírito, ameaça a liberdade individual da vítima, certo? Ameaçando-lhe de proporcionar um mal grave, certo? Se a vítima não ceder à sua gestão criminosa, no escopo de entregar-lhe a coisa imóvel, certo? Quanto no tocante ao emprego de violência, né? Violência, a vis física, a vis corporalis, a violência física, empregada para impedir que a vítima reaja, dificultando a reação da vítima, facilitando, portanto, a prática criminosa, certo? Saliente-se que, além da violência própria, esta figura contém, na parte final do capítulo do artigo 157, a chamada violência imprópria, quando a vítima ela é submetida à utilização de algum meio que dificulte, que reste impossível, que torne impossível a sua residência. Certo? Por exemplo, nós poderíamos citar como
exemplo de violência imprópria, a administração de substância narcótica, certo? Substância estupefaciente que faça com que a vítima desmaie, certo? Proporcionando a subtração de algum pertence de sua propriedade ou posse. Assim, por exemplo, o chamado Boa Noite Sereno. O sujeito criminosamente administra na bebida alguém uma medicação de efeito narcótico, de efeito especialmente sedativos, e a vítima resta totalmente impossibilitada de reagir, certo? Havendo um exemplo de violência imprópria, certo? Daí se falar no tocante a este delito, na presença do chamado roubo próprio e do chamado roubo impróprio, certo? O roubo próprio é aquele previsto na parte inicial do caput do artigo 157, certo? Nós temos aqui a figura delitiva referenciada no artigo 157 e nós temos no parágrafo 1º desse mesmo artigo a figura, a espécie imprópria do delito, que consiste justamente no fato do agente, para garantir a manutenção da res furtiva, ele vem a praticar detrimento da vítima, que teve subtraída uma coisa de sua propriedade, certo? O emprego da violência ou grave ameaça. A gente pode diferenciar o roubo próprio do roubo impróprio pela seguinte situação. O roubo próprio, a violência ou grave ameaça precede a inversão possessória, certo? Ao passo que no roubo impróprio, a inversão possessória já aconteceu. O ladrão já está com a coisa na mão e age no sentido de evitar que a vítima eventualmente reaja, certo? Nos termos do parágrafo 1º do artigo 157, nós temos a mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Ou seja, de forma muito sintética, nós podemos resumir essa diferença entre roubo próprio e impróprio, justamente no fato de que no roubo próprio a violência ou grave ameaça é praticada em desfavor da vítima antes da aquisição da receptiva, antes que haja a inversão possessória. A exemplo que acontece no crime de furto, certo? É da própria essência desse delito a inversão possessória, sendo que a coisa passa da posse, propriedade, mera detenção da vítima, certo? Para as mãos do ladrão, do agente que praticou o ilícito, certo? O roubo impróprio, essa inversão possessória já aconteceu. E o ladrão incorre na violência ou grave ameaça para assegurar a detenção da coisa ou a impunidade em razão da prática do delito, certo? Diferença muito singela, mas substancial entre essas duas formas do delito de roubo, né? O roubo próprio e o roubo impróprio, gente. Há uma consideração importante que nós também não podemos deixar de mencionar no tocante a esse crime do artigo 157 do Código Penal, e o delito de roubo, ele, perdão, gente, além de lesar na sua conduta, na sua essência, mais de um objeto jurídico, certo? Ele pode vir até desdobramentos, e nós vamos estudar isso também quando formos ver as figuras qualificadas deste crime. É importante que vocês tenham em mente que existe o roubo majorado e existe o roubo qualificado, certo? O roubo majorado, o roubo circunstanciado e o roubo qualificado. Existe a possibilidade nesse delito
da violência contra a pessoa acabar resultando, inclusive, na própria morte. Uma figura conhecida como latrocínio. Latrocínio, inclusive, é uma criação doutrinária. Não existe essa figura no código, certo? Nós temos a forma qualificada de roubo seguida de morto, roubo com resultado morto, certo? Em que existe o dolo no antecedente e a culpa no consequente. E se houver o dolo no tocante ao roubo e no tocante ao homicídio, aí haverá a acumulação, certo? Pelo próprio concurso material das sanções penais pelos dois ilícitos, certo? No latrocínio, a morte da vítima é uma consequência de um crime contra a propriedade. Por isso que latrocínio não vai a júri, entendeu? Porque latrocínio não é criminoso contra a vida. O objeto jurídico primordialmente visado pelo agente criminoso vem a ser o patrimônio. Não vai a júri. Latrocínio, a competência é do juízo singular, entendeu? Por quê? Porque é crime contra a propriedade, não é crime contra a vida. Originalmente, o ladrão, ao menos em tese, não vislumbrava matar a vida, certo? Uma vez eu escutei uma definição perversa, porém bastante realista, do latrocínio. Escutei um cidadão que estava custodiado numa penitenciária aqui no Rio Grande do Norte, que o latrocínio era o roubo que não tinha dado certo, entendeu? Um roubo que não deu certo. Mas reagiu e, ou por alguma outra circunstância, muitas vezes o ladrão assusta, na maioria das vezes a pessoa que parte para uma empreitada criminosa dessas está sob o efeito de bebida alcoólica ou sob o efeito de droga, né? E por isso não reagir ao roubo pode significar a diferença entre continuar vivo ou morrer. Geralmente o marginal encontra-se tão assustado quanto a vítima. Geralmente é uma pessoa afeita à violência. Geralmente é uma pessoa que teve uma infância, uma adolescência complicada, muito provavelmente vítima vem de uma família desajustada. Uma pessoa afeita à violência, acostumada à violência, e por absolutamente nada ele pode tirar a sua vida. Por absolutamente nada. É um gesto brusco que você faz, é você não avisar que vai entregar o celular ou a carteira, ele se assusta e atira. É interessante que o latrocínio, ele vislumbra primeiro. Mas existe uma diferença entre latrocínio e entre concurso material, homicídio e roubo, né? Ele foi assassinado na porta do prédio dele. Não tem oportunidade, e ele tinha esse cara que morreu em 18 e 17. Ele falou 18, 3 dias depois do fim. Aí ele foi lá, assaltou, pediu o celular. Aí o menino deu o celular, entregou lá no meio. E depois o menor falou dele, na cabeça dele. Depois ele vai aqui, entrega o celular. Aí se encaixa com assim. Eu não entendo como latrocínio. Porque assim, se ele visava essencialmente, no tocante ao segundo delito, ceifar a vida da vítima, entendeu? Eu vejo como um lado lógico dolo do crime de homicídio, né? Lamentável. A única coisa dentro da mesma lei de Santana. Recentemente, nós tivemos aqui a ordem policial da Universidade de Caicó. Eu me recordo, lá na frente do Hospital da Lei. Lamentável. E já aconteceu outras similares, né? Os elementos que identificaram o policial e executaram mesmo, que leva uma arma dele. Né? Está fazendo um pequeno. Esse tipo de crime não pode ser configurado para investigar a situação da polícia. Nessa circunstância, eu vejo como concurso material de delito. Vai depender da circunstância
das circunstâncias particulares inerentes ao caso concreto. Mas, a princípio, se houve o desejo de se matar a vítima, entendeu? E houve a questão do desejo de... Claramente, o ânimo mecânico. Claramente há o ânimo mecânico. Certo? Pessoal, mas no tocante ao elemento subjetivo do tipo, o elemento subjetivo do tipo no crime de roubo, obviamente, é o dolo. Não existe a modalidade culposa, não existe a espécie culposa nesse ilícito, certo? Nesse sentido, o dolo consiste na vontade de se apoderar, de se assenhorar do bem visado, certo? No tocante ao roubo impróprio, ao roubo lá do parágrafo 1º do artigo 157, a gente pode vislumbrar também o dolo de assegurar a impunidade ou a detenção da coisa que fora subtraída do terceiro, né? Foi subtraída da vítima em favor do próprio agente ou do terceiro, certo? A questão do roubo de uso. A questão do roubo de uso, diferentemente do furto do uso, que evidentemente não é crime, né? O roubo de uso é crime. O indivíduo, por exemplo, tomar de assalto um automóvel, utilizar o automóvel para qualquer finalidade, lícita, e depois devolver, há sem qualquer sombra de dúvida o constrangimento à liberdade individual da vítima. A vítima se sente ameaçada, constrangida, e, por óbvio, há a presença, sim, do tipo penal do artigo 157. Não havendo a figura do roubo de uso, diferentemente do que acontece no furto de uso, né? O roubo de uso é crime, não importa se o ânimo da gente era permanecer com a coisa, vender a coisa, certo? Ou se era tão somente manter a detenção da coisa durante um determinado período, como o assaltante que rouba um carro, certo? Para dar um passeio, por exemplo, entendeu? Há, evidentemente, a presença do roubo, certo? Essa posição, entretanto, ela não é pacífica, havendo divergência quanto ao tema, viu? Há divergência doutrinária e jurisprudencial quanto ao tema, sendo que a posição majoritária é no sentido da concretização do crime de roubo, no chamado roubo de uso, certo? Evidentemente não existe roubo culposo, né? Não há a previsão desta figura no artigo 157. Pessoal, e a consumação do crime de roubo? Quando é que se dá a consumação? Segundo a posição majoritária adotada pela doutrina prática, ele se consuma com a retirada do bem, certo? Da esfera de posse, de propriedade, de detenção da vítima, certo? Quando se dá a inversão possessória, a teoria da inversão da posse, certo? Independentemente dessa posse ser lícita ou lícita, tranquila ou não, certo? O raciocínio aqui é semelhante ao que se dá no crime de furto, certo? A consumação quando ocorre a subtração da coisa, certo? O agente que meramente aponta uma arma para alguém e de repente vai passando a polícia e dá voz de prisão, certo? Ou então a vítima não se intimida e reage e de repente repele dentro do esforço necessário inerente à legítima defesa e não há a inversão possessória. O agente responderá exclusivamente pelo crime de roubo tentado, certo? Haja vista não ter havido inversão da posse, certo? A res furtiva permaneceu na posse da vítima do crime, certo? Não havendo, portanto, se falar na consumação delitiva. O agente deverá responder exclusivamente pelo crime de roubo tentado, certo? Agora, no tocante ao roubo impróprio, certo? Quando há a subtração da coisa, ou seja, a princípio é um furto, mas aí o agente, para assegurar a detenção da coisa, a impunidade,
pratica a violência, grave ameaça. Ele furta, certo? A princípio seria um furto. O roubo impróprio nada mais é do que um crime que começou como furto e acabou virando roubo. E o agente vai para assegurar a impunidade e mostra o revólver. Olha, aqui vem. Né? Quando se dá a consumação? Quando houver a prática da violência, grave ameaça. A consumação do roubo impróprio que haveria inicialmente a figura do artigo 155, inicialmente haveria um furto, certo? Mas que há de fato um roubo no tocante à utilização da violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade ou para manter a detenção da coisa, só há consumação quando houver a violência ou a grave ameaça, certo? Essa é a diferença. Né? No tocante à tentativa, gente, evidentemente, no roubo próprio, é perfeitamente possível que ocorra a tentativa. A gente pode manifestar a sua vontade de subtrair a coisa alheia nova através do emprego da vis física, da vis compulsiva, certo? Da violência física ou da violência moral, da violência ou da grave ameaça, certo? E por algum motivo alheio à sua vontade, a consumação delictiva poderá ser interrompida, evitando que haja a inversão possessória, que haja a inversão da posse em favor do agente que pratica o crime público. Mas é do crime de roubo impróprio. O crime de roubo impróprio, a doutrina é divergente acerca da possibilidade da tentativa, certo? Por quê? Há doutrinadores que entendem ser perfeitamente possível a forma atentada do crime de roubo impróprio quando o agente tenta empregar a violência ou grave ameaça após a subtração, que se dera de forma não violenta, mas não consegue, certo? A posição dominante, não obstante aquela que advoga no sentido da impossibilidade da tentativa, é justamente essa, certo? Que há possibilidade, porque a consumação do roubo impróprio se daria com a prática da violência ou grave ameaça. Se essa violência para assegurar a detenção da coisa ou a impunidade, certo? Se essa violência ou grave ameaça ela não se consuma, certo? Não haveria, por exemplo, a vítima readquire a coisa, certo? Haveria tentativa. Nada obstante a isso, existe uma teoria, existe uma corrente que entende pela impossibilidade. Por quê? Porque a ameaça, por exemplo, é um crime formal, né? É um crime de mera conduta. E havendo a própria ameaça, já haveria a consumação da delitiva, ou seja, seria impossível o chamado natus, né? Seria impossível a tentativa. Por isso que não há uma convergência, não há unanimidade na doutrina, havendo essas duas correntes diferenciadas, essas duas correntes com posições antagônicas entre si. Vamos lá, pessoal, alguma dúvida? Não, né? Vamos passar para o roubo majorado, gente. O dispositivo constante do parágrafo 2º do artigo 157 do nosso Código Penal traz uma série de situações, uma série de circunstâncias que funcionam como causas especiais de aumento de pena inerentes a este delito de roubo, né? Com, inclusive, as recentes alterações que foram proporcionadas pela Lei 13.654. Quais são essas circunstâncias, melhor dizendo, essas causas de aumento de pena que induzem a configuração do crime roubo majorado? Parágrafo 2º reza no seguinte sentido: a pena aumenta-se de terço até a metade, se há concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior,
se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. O famoso sequestro relâmpago, certo? Se a subtração for de substituto, sequestro relâmpago não é sequestro. O sequestro é apenas um meio de se assegurar a inversão possessória, certo? Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem e emprego. Isso aí foi incluído por essa lei 3.654. Diga lá, meu nome. Existe sim. O roubo majorado é esse roubo circunstanciado descrito nesse parágrafo 2º do artigo 157. Na realidade, o roubo majorado trata de causas especiais de aumento de pena, certo? Que são aferíveis, como todos vocês sabem, na terceira fase da dosimetria penal, certo? Aqui não se trata de qualificadores, certo? As qualificadoras criam tipos, penas próprias, certo? Nós temos aqui, no parágrafo 3º, artigo 157, as duas hipóteses descritas pela lei penal de roubo qualificado, certo? O inciso primeiro fala, lesão corporal grave, se a violência resulta, a lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa. E no inciso segundo, se da violência resulta morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa, o crime de latrocínio. Certo? Existem essas duas circunstâncias que são qualificadoras do crime de roubo. Aqui nós temos realmente, tanto que a pena é própria, viu? A pena é própria para essas duas situações, legalmente previstas nestes dois incisos do parágrafo 3º. O parágrafo 2º não trata, gente, olha, eu já vi escrever, entendeu? Em peça de processo penal, sabe? Se referir erroneamente a essas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 157 como sendo roubo qualificado. Já vi muito aluno de direito se referir erroneamente como roubo qualificado. Isso é inadmissível, que nós somos desse métier, nós somos dessa seara jurídica, acadêmicos ou bacharéis, certo? Fazer essa confusão terminológica. Essas figuras do parágrafo 2º, elas são consideradas pela doutrina como roubo majorado ou roubo circunstanciado, que na realidade importam, minha gente, em causas de aumento de pena, causas especiais de aumento de pena. Não há qualificadora aqui. Né? A qualificadora é do parágrafo 3º, essas duas situações. Se da violência resulta a lesão corporal grave ou a morte da vítima, no caso da lesão corporal grave, inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 157, a pena ela pula para de 7 a 18 anos, certo? No tocante a segunda qualificadora, essa sim, qualificadora, é assim, roubo qualificado. Roubo qualificado pelo resultado morto, certo? O famoso latrocínio. A pena vai de 20 a 30 anos de reclusão, certo? Aí sim nós estamos diante de situações em que se vale falar, em que se admite falar em roubo qualificado. Essas hipóteses que a gente está referenciando agora no parágrafo 2º do artigo 157, elas não são hipóteses de roubo qualificado, elas são causas especiais de aumento de pena que a doutrina chama de roubo majorado, certo? Mas jamais qualificadoras. Mas vamos a elas, portanto. Né? O legislador penal tratava, no inciso 1º desse parágrafo 3º do artigo 157, da seguinte situação. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. Essa causa de aumento de pena, ela foi revogada, certo? Revogada por essa lei 13.654. Agora, desse ano de 2018, certo? O legislador retirou essa causa especial de aumento de pena do inciso 1º do parágrafo 3º. Prestem muita atenção. Isso eu estou vos dizendo, certo? E jogou
excluindo as armas brancas, certo? Jogou lá, pessoal, para o parágrafo 2º-A, certo? Inciso 1º, certo? Essa causa especial de aumento de pena. Aí, veja bem, aumentou a majoração, certo? A pena aumenta-se de 2/3. Vejam só vocês. Essa situação que outrora reclamava uma majoração, o aumento de apenas 1/3 da pena, até a metade, certo? Ela foi definida pelo legislador como 2/3. Evidentemente, não precisa ser bom na matemática para saber que 2/3 é maior do que a metade, né? Evidentemente. Houve uma majoração, certo? O legislador deixou de convencionar o arbítrio do magistrado, o quantum desse plus, né? O quantum dessa majoração, que agora não é mais fixada nesse patamar do parágrafo 2º, mas sim do parágrafo 2º-A, inciso 1º, certo? De 2/3. O roubo praticado com emprego de arma de fogo, certo? Com emprego de arma de fogo, ele é majorado na proporção de 2/3. A pena aumenta 2/3. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Certo? Agora, criou uma situação interessante. Porque se a violência ou grave ameaça for praticada com uma faca, uma adaga, um punhal, certo? O agente não responderá, certo? Pela majoração. Ele vai responder pelo roubo simples, certo? Sem a causa especial de aumento de pena. Se a subtração da coisa alheia à mão, ou pelo contrário, ela for praticada por um agente armado com um revólver, uma pistola, uma arma de fogo, enfim, pela inteligência do inciso 1º do parágrafo 2º-A do artigo 157, certo? A pena será aumentada de 2/3. É uma situação assim, que conduz a disparidade. Se ao mesmo tempo o legislador endureceu o tratamento, o disciplinamento, no tocante ao roubo praticado pelo agente que o faz, munido de arma de fogo, ele excluiu de qualquer majoração, certo? O agente que pratica armado, por exemplo, com um punhal ou uma faca. Que dependendo do instrumento, dependendo da arma e dependendo da habilidade de um manuseio, pode ser tão letal como uma arma de fogo. O legislador penal, com essa lei 13.654, criou essa disparidade absurda, certo? Por um lado, endurecendo o direcionamento, o disciplinamento com o qual passou a tratar o ladrão que o faz armado, com arma de fogo, e abrandou a ponto de retirar essa causa essencial de aumento de pena no inciso 1º para o 2º, foi revogada, né, do ladrão que pratica o roubo com uma arma que não é de fogo. Interessante. Como o legislador penal brasileiro anda em dissonância com a doutrina, com a jurisprudência, criança, as disparidades. Eu não estou fazendo aqui a defesa de agentes que praticam roubos armados. Entendeu? O que eu estou me referindo é a diferença de tratamento absurda entre quem o faz munido de uma arma de fogo e quem o faz munido de uma arma branca, certo? De uma arma que não seja de fogo. Mas vamos lá. Além desse inciso 2º,
Desculpa, esse inciso primeiro, que foi revogado, nós temos aqui o inciso segundo, se há o concurso de 2 ou mais pessoas. A legislação penal brasileira levou em consideração o fato de que a intimidação proporcionada pelos agentes, quando em concurso de pessoas, no ilícito penal do artigo 157, é evidentemente muito maior do que aquela praticada por apenas um indivíduo. A violência ou grave ameaça praticada pelo agente que incorre nessa conduta, feita em concurso de 2 ou mais pessoas, possui um poder intimidatório maior, uma lesividade social maior e, evidentemente, atrai uma reprobabilidade maior, certo? Aumentando-se de 1/3 à metade, esse inciso segundo manteve-se inalterado, a Lei 13.654 não modificou essa causa especial de aumento de pena, certo? Havendo a majoração nesse patamar de 1/3 até metade, certo? Como causa especial de aumento de pena, certo? Na sequência desse nosso estudo acerca dessas hipóteses de roubo majorado, nós temos a situação hipoteticamente prevista pelo legislador penal, no qual a vítima está em serviço de transporte de valores, certo? E o agente conhece tal circunstância. Evidentemente, aqui nós estamos diante daquela situação em que se assalta carro forte, né? Se assalta não apenas carro forte, mas geralmente carro forte. Eu me lembro, interessante, que antigamente não havia ocorrido essa explosão da violência no estado do Rio Grande do Norte, e aqui não haviam assaltos a banco, né? Assalto de carro forte. Né? Em 1982, ocorreu o famoso roubo dos 94 milhões da emergência, que teria sido comandado por elementos pertencentes a uma famosa família oestana. Teria comandado essa ação criminosa. O transporte de uma quantia que, salvo engano, equivalia em valores atuais a $1,5 milhão, era feito por um motorista, um bancário e um segurança. E essa quadrilha, ligada à famosa família do Oeste Potiguar, da cidade de Carúpia, teria promovido esse assalto, supostamente para financiar uma campanha política. Esse assalto é uma das páginas mais conhecidas da história política, jurídica e policial do estado do Rio Grande do Norte. O famoso roubo dos 94 milhões da emergência. Foi atribuído à família Benevides Carneiro, né? Supostamente no contexto de uma campanha política. Veja só a diferença de situação. Não? Aí se vão 36 anos, né? Mas o transporte de valores era feito, e eu digo isso como filho de bancário. O papai era do Banco do Nordeste, e ele me relatou que várias vezes fez transporte de valores, ele, um segurança e motorista, entendeu? Pelas estradas do Rio Grande do Norte, sem qualquer receio de ser assaltado. Quem inaugurou esse tipo de procedimento foram os autores desse roubo dos 94 milhões da emergência. O primeiro roubo a transporte de valores da história do Rio Grande do Norte. Essa exigência feita pelo inciso terceiro, tocante a transporte de valores, não direciona-se tão somente a carros fortes. A gente fala em carros fortes, que é o mais comum, né? Mas, por exemplo, um office boy que esteja transportando valor, por exemplo, eu sou ocupada, muitas vezes, contato com uma pessoa daqui, vai com uma pessoa de confiança,
muito amigo de um falecido meu, muito querido, o senhor Wilson Dantas, que era o proprietário do supermercado Sempre Bem. Ele tinha um cidadão que, até o fim de sua vida, o serviu para pagar-lhe contas, entendeu? O senhor, muito distinto, muito caro, que foi segurança, foi vigilante, no Brasil, inclusive. Eu acho que Wagner sabe quem é, né? Paraíba. Eu, muitas vezes, peço a Paraíba que faça pagamento de contas minhas, entendeu? Uma situação como essa, em que o cidadão está transportando valores, ainda que de pequena monta, evidencia-se como caracterizada a causa especial de aumento de pena. Funcionário de banco, office boy, entendeu? O sujeito que você contrata para fazer pagamentos para você, como essa situação que eu descrevi, certo? O funcionário da companhia de transporte de valores, certo? E é necessário que haja o conhecimento por parte do agente de tal situação, certo? Quando se diz que a vítima deva estar em serviço de transporte de valores, diz que ela está trabalhando, independentemente de ser na condição de autônomo, como um office boy, né? como Paraíba, né? Ou de ser funcionário de uma companhia de prestação de serviço de transporte de valores, certo? Como Brinks, por exemplo. Antigamente tínhamos a Nordeste, que era a maior companhia aqui do Rio Grande do Norte, não existe mais, certo? O entendimento doutrinário preponderante é de que o indivíduo que pratica esse tipo de transporte de valores, certo? Deve estar relacionado a alguém que está recebendo alguma coisa. Não se aplicando essa causa de aumento de pena a uma pessoa que esteja fazendo uma gentileza, certo? Foi ali no banco depositar um dinheiro com um amigo, certo? Não se aplicaria essa causa especial de aumento de pena no entendimento doutrinário preponderante. Quando se utiliza a expressão serviço de transporte de valores, certo? Subentende-se que a pessoa está trabalhando, certo? E há, por outro lado, a necessidade que o criminoso tenha consciência que a vítima está transportando valores, certo? Nesse sentido, não se admite o dolo eventual nesse aspecto. É necessário que a vítima, que o agente saiba que a vítima está transportando valores, certo? Vamos lá, o inciso 4º desse parágrafo 2º fala da subtração de veículo automotor que vem ser transportado para outro estado, para o exterior. Essa circunstância, que funciona como causa especialmente de pena, se assemelha à figura prevista no parágrafo 5º do artigo 155, certo? Aquela qualificadora sobre a qual nós nos referimos na aula passada, previsto no parágrafo 5º do artigo 155 do Código Penal, certo? É necessário para a sua incidência que a res furtiva do objeto criminosamente apropriado trata-se de um veículo automotor, certo? E que seja levado para limites fora do estado ou do país, certo? Muito bem. Vamos agora para a majorante contemplada pelo nosso legislador penal, lá no inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 157 do Código. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Nessa situação, a pena também se aumenta de 1/3 até a metade. Essa situação leva em consideração, pessoal, essa situação tem a sua incidência circunscrita a situações em que a privação da liberdade da vítima seja utilizada como um meio para a realização de um roubo, certo? Ou para fugir à ação empreendida pela polícia, certo? Essa situação difere radicalmente do crime de extorsão mediante sequestro. Na extorsão mediante sequestro, a privação da vítima,
certo? A vítima ilegalmente custodiada tem por objeto a obtenção de vantagem, né? Nesse caso, do inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 157, a privação da liberdade da vítima é apenas um meio para assegurar o roubo ou assegurar a impunidade, certo? Difere também do crime de sequestro, que a gente viu quando estávamos estudando os crimes contra a liberdade individual, porque o crime de sequestro tem o dolo genérico, não tem o dolo específico, não há uma determinada necessidade especial, certo? Tanto que dentro da acessoriedade, da subsidiariedade inerente àqueles crimes contra a liberdade individual, é elementar, certo? O sequestro, a conduta de sequestro, é elementar, por exemplo, esse roubo majorado pela privação da liberdade da vida, certo? A doutrina, ela tem visualizado duas situações que permitiriam a incidência dessa causa de aumento de pena na liberdade, certo? Quando a privação da liberdade da vítima for um meio de execução do roubo, e também quando essa privação da liberdade for uma garantia para o agente criminoso de que ele restará impune, de que ele se salvará da ação policial, certo? Isso aqui é o famoso sequestro relâmpago, entendeu? Inclusive, o sequestro relâmpago pode, há que se salientar, ser caracterizado por duas situações: a privação da liberdade da vítima para assegurar a indevida, a criminosa inversão possessória, também pode servir, certo, como uma extorsão mediante sequestro. A diferença da extorsão mediante sequestro e essa forma majorada de roubo é porque nessa forma majorada de roubo a privação da liberdade é apenas um meio para se adquirir o produto roubo, certo? Na extorsão mediante sequestro, não. Na extorsão mediante sequestro há a exigência de uma vantagem indevida, ordinariamente uma vantagem econômica, geralmente uma vantagem econômica, certo? Sob condição de se liberar a vítima, certo? Sob condição de restituir-lhe o direito à liberdade, certo? No tocante à questão do roubo qualificado, gente. Sim, gente, antes que eu me esqueça, essa mesma lei 13.654, ela criou uma nova majorante, uma nova causa de aumento de pena, cuja incidência se dá quando a subtração, quando o roubo for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunto isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego, certo? Aqui, evidentemente, se vislumbra a questão do roubo de explosivos, certo? Essa sexta majorante, quinta na realidade, né? Porque a primeira deixou de existir, certo? Vamos lá. Gente, o parágrafo 2º-A trouxe duas novas causas especiais de aumento de pena, duas formas novas de roubo majorado, todas elas introduzidas pela Lei 13.654. O inciso 1º, e aí eu torno a dizer aquilo que nós estávamos conversando, suprimiu-se o inciso 1º do parágrafo 2º e criou-se esse inciso 1º do parágrafo 2º-A, certo? Em que a causa de aumento de pena deixa de ser de 1/3 a metade, vai para 2/3, mas se restringe, vejam só vocês, se limita à circunstância em que o roubo tenha sido praticado por agente dotado de arma de fogo, munido com arma de fogo. É exatamente assim que o legislador fala. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, certo? Dá-se a incidência dessa causa especial de aumento de pena na multa de 2/3. Ok, pessoal? No mesmo sentido,
no mesmo sentido, inclusive, da figura que foi criada lá no artigo 155, parágrafo 7º, certo? Quando houver a utilização de substâncias explosivas no crime de furto, ou houver subtração de substâncias dessa natureza, o legislador penal criou um inciso segundo nessa lei 13.650, através dessa lei 13.654, criou um inciso segundo para o parágrafo 2º-A, dizendo que se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Isso aqui é a situação de roubo praticado com uso explosivo. Certo? Por exemplo, assalto de banco, quadrilha de assaltantes de banco, que para abrir o cofre utiliza-se de substância explosiva. Certo? Eu nem preciso dizer que isso é para beneficiar, né, o interesse do capital. Né? O legislador colocou aqui que cause perigo comum, buscando uma justificativa ética, para dizer, não, a incidência da majorante deve-se ao risco proporcionado à coletividade, às pessoas como um todo. Não, isso não é verdade. Evidentemente que a gente sabe qual foi o objetivo. Pessoal, vamos agora, para a gente terminar o de hoje, discorrer acerca do crime de roubo, aí sim, qualificado. Aí sim é qualificado. O artigo 157, ele traz no seu parágrafo 3º o seguinte dispositivo. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos, além de multa. Se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos. Essas situações, elas são as situações que caracterizam, inclusive a lei 3.654, gente, aumentou a pena do crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave para, ao invés de 7 a 15 anos, 7 a 18 anos, só fazendo essa pequena retificação, certo? No caso do latrocínio, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos, né? De 20 a 30 anos. Essas circunstâncias qualificadoras, elas levam em consideração a maior gravidade da conduta, levam em consideração o resultado agravador da conduta praticada pelo agente que incorre neste crime do artigo 157. Na primeira hipótese, sobrevém, como consequência da violência, a lesão corporal grave e, evidentemente, gravíssima. O legislador não fala gravíssima, certo? Mas, evidentemente, incorre também, apesar dessa omissão legislativa, vocês vejam só que o legislador fala. Se da violência resulta a lesão corporal grave, não fala na gravíssima, mas subentende-se, trata de uma situação menos grave, evidentemente, a mais grave também estará, logicamente, incluída, né? Logicamente, também estará incluído. Nos dois casos, é indispensável que os resultados, tanto no tocante à lesão corporal qualificada pelo resultado de lesão corporal grave ou gravíssima, né? Aquelas situações lá do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, né? Inclusive, gente, aqui uma colocação, o crime de latrocínio, ele está incluso no rol dos chamados crimes hediondos da Lei 8.072, com todos os rigores inerentes ao disciplinamento deste tipo de infração penal, certo? Nas duas situações referenciadas por esse parágrafo 3º do nosso Código Penal, tanto a situação do inciso 1º quanto do inciso 2º, gente, é importante que se diga, é indispensável que os resultados agravadores sejam provocados logo após a prática do crime. E, evidentemente, em razão do roubo, certo? Porque se não guardarem nenhuma conexão com o roubo, não há que se falar em latrocínio.
em si, em concurso material de roubo e homicídio. Ou então de roubo e lesão corporal grave ou gravíssima. Certo? Essas qualificadoras, elas podem incidir tanto no roubo próprio quanto no roubo impróprio. Assim, por exemplo, pode haver um latrocínio se porventura a resfugiva já estava na posse do agente criminoso e a vítima fez algum esboço de reagir e ele foi lá e o executou ou feriu gravemente, certo? Mais uma vez, cabe aqui aludir ao fato que o latrocínio não é crime do uso contra a vida, é crime contra o patrimônio. Porque o objeto material, o objeto jurídico pretendido pelo agente era, na realidade, o patrimônio da vida, uma determinada coisa que eventualmente estava sob a posse ou propriedade da vida, certo? Pessoal, alguma dúvida, gente, acerca dessas duas hipóteses de roubo qualificado e acerca dessas majorantes previstas nesses dois parágrafos 2º e 2º-A do artigo 157? Então, meus amigos, eu vou me despedir de vocês. Na próxima aula, nós conversaremos sobre o crime de extorsão. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Valeu, querido. Obrigado.